Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de julho. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,27%, sem muita alteração em relação ao pregão anterior, ou seja, não perdeu ainda os fundos ascendentes no gráfico 60 minutos e fez um movimento corretivo aqui no G60 desse último movimento de alta, ainda assim ficando mais maduro para um movimento de subida. Anula essa expectativa se realmente perder essa região aqui, essa mínima, que é a mínima aqui do pregão de quarta-feira, pegando 57.141 pontos, a mínima na realidade 57.141 pontos. Então, enquanto não perder essa região, segue ainda com a expectativa maior de poder voltar a subir, bater na resistência em torno de 58.500 e acima disso já ficaria mais próximo dos 60 mil pontos. A semana terminou com alta aí de 1,42% e Ibov mantendo aí sua tendência de alta de médio prazo, confirmando ali o fechamento, mais uma semana fechando acima desse topo, que é algo realmente favorável, que demonstra que nesse momento, por mais que esteja um pouco mais esticado para cima no curto prazo, o cenário ainda é dominado pelos compradores. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 0,89%, uma tentativa ali de subida, mas ainda nada de muita força. Essa no G60 já anulou a tendência dela de alta. Até gerou aqui uma tendência de baixa com esse topo duplo no G60, fez aqui um movimento de subida e aqui ela ficaria mais madura para um movimento de baixa a partir do próximo pregão. E isso confirmaria um pouco mais se ela perder a mínima do pregão de hoje, em R$ 20,28, aumentaria a chance de vir e testar realmente o gap em R$ 18,92, primeiro suporte, depois R$ 19,56. A semana na Petro terminou com queda de 0,15%, praticamente estável, candle de indefinição, doji, apresentando aí uma possibilidade de corrigir uma parte desse movimento de subida. Mas segue também conseguindo se manter acima dos R$ 20, assim como ela já tinha fechado na semana anterior. Vale 5 terminou no 0 a 0, candle também de indefinição, vai aqui com uma boa semana, a semana terminou com alta de 2,84% e por enquanto a ação apontando para testar resistências mais acima desta aqui que ela já está batendo na faixa de R$ 29,00, que seria a região ali dos R$ 29,95 a R$ 30. Então, por enquanto está esticado para cima, mas o cenário pelo gráfico semanal aponta para isso. E correções aqui, dependendo da forma como acontecer a correção nesse ativo, seria interessante ainda mais para a ponta compradora Vale 5. VEG3, encerramos a posição comprada em VEG3, a ação não só perdeu a mínima do pregão de hoje, eu não saí logo quando perdeu a mínima, aguardei ali, porque foi logo no início do pregão, abriu já perdendo a mínima, eu não saí, porque já tinha um movimento aqui de baixo no G60, então aguardei alguma sinalização de uma provável subida, aí ela gerou um candle de alta na primeira hora de pregão, mas não conseguiu fazer nova máxima e foi perdendo força até perder a mínima do dia. Na hora que ela perdeu a mínima do dia, encerrei a posição em R$ 28,18, proporcionando um ganho de 1,88% e sobre o capital total 0,52%. Por outro lado, eu encerrei a posição de compra acionando stop no prejuízo na QGEP 3, a gente tinha entrado em R$ 9,82, a ação perdeu força já na primeira hora de pregão e na segunda hora de pregão acelerou o movimento de baixa, perdendo aqui a mínima desse grande candle de alta que estava em R$ 9,72. Então a minha saída aconteceu em R$ 9,71, com a perda aí de 1,12% nessa operação e uma redução do capital em 0,31%, ou seja, não chegou a matar nem toda a operação de ganho da VEG3. Seguindo aqui para as outras ações que alguma alteração em relação à nossa compra, que já tem em andamento, a Lame 4 caiu hoje 1,05%, chegou aí lá embaixo, lá em 14,92, mas não quebrou a sequência de mínimas ascendentes ainda, podendo trazer o stop de proteção aqui, ou ponto de avaliação para 14,91. Então, se voltar a perder essa mínima, e principalmente se vier com um único candle, dois candles aqui perdendo essa mínima ali no G60, seria já uma possibilidade de saída dessa posição comprada. Por outro lado, se essa ação ganha força no início da próxima semana, já supera a máxima de hoje, 15,12, aumenta bem a chance dela sair rompendo esses 15,21 e caminhar ali num cenário mais favorável que o gráfico dela semanal montou, um pivô de alta aqui com um candle de força,
de buscar a região de topo histórico, que a máxima está em 15,49. A SAMB 11 terminou fechando quase que estável, alta de 0,13%, trazendo a possibilidade já de trabalhar com stop até abaixo da mínima de hoje, em R$ 15,29, um pouco abaixo do nosso preço de entrada. Não é stop de proteção, é só subindo o stop da operação. Então, se vier a tentar subir aqui e perder a mínima do pregão de hoje, perder esses 15,30, seria uma possível saída dessa operação, já que estaria dando indícios de não estar ganhando muita força depois que fez esse rompimento e ainda dentro desse movimento aqui de baixa. Qual 3, avaliando aí possibilidades de entrada em outros ativos, a Qual 3 é uma dessas ações, apesar do semanal estar um pouco prolongado para cima, mas se a gente pegar o gráfico mensal, é um ativo alinhado para cima e pode dar continuidade a esse movimento, já que não tem resistência histórica pela frente. Mas é uma das possibilidades de entrada, gerou um candle forte na última hora de pregão, uma alta só na última hora de pregão de 1,77%, então um rompimento principalmente aqui, não só da máxima de hoje, que foi 27,05, como também dos 27,12, traz uma das possibilidades de buscar uma compra em cima desse ativo a favor da atual tendência de alta, tentando comprar aqui mais um fundo ascendente na ação. A SUSB5 seria uma das alternativas também de entrada. Dentro da força que ela apresentou, a tendência está indefinida ainda nesse ativo. 2 topos ali na mesma faixa de preço e 3 fundos na mesma faixa de preço. Então, só que ela ganhou muita força nos 2 últimos pregões. E por esse motivo, a queda de hoje de 1,82%, se ela conseguir na próxima semana, segunda-feira, por exemplo, romper a máxima de hoje, 8,73, seria uma alternativa de buscar uma compra. Poderia trabalhar até com stop em 8,60, 8,74 entrada, stop em 8,60. E tenta projetar aí 3 vezes esse stop aí para cima, tentando pegar a continuidade desse movimento de alta de um provável rompimento desses próximos topos, um em 8,86 e o outro em 8,89. Outro ativo, RADL3, num formato até parecido, já aconteceu mais candles, mas gerou força também, forte, alta, movimentação grande aqui para cima. Então é um ativo que vem dando uma patinada nessa zona aqui de resistência, que o valor mais ou menos na faixa ali de 19,61 a 19,63, 3 pregões batendo nessa faixa de preço e respeitando essa região, mas até agora nada de deslanchar aqui, devolver o que ela subiu. Fechou a semana bem, alta de 4,74%, dando indício que pode continuar esse movimento iniciado nessa semana, continuar esse movimento de subida, sair rompendo aqui esses topos anteriores e gerar um grande pivô de alta, lá uma sinalização de viés de alta de médio prazo nesse papel. Então seria um ativo para ficar de olho no início da próxima semana em busca de uma entrada. A mais simples seria voltando ali a romper essa casa aqui de R$19 e principalmente aqui R$19,67, fechando no G60 acima desse patamar, R$19,67, R$19,68. Seria a alternativa de entrada. E nessa mesma situação, o AL3. O AL3 fez já um longo movimento de alta. Na próxima semana, já fazendo algum planejamento para a próxima semana, dependendo, estou avaliando aqui a correção. Esse aqui para mim é o primeiro dia de correção. Então, dependendo como deslanchar essa correção, o ideal que seja mais dias nessa correção. Na próxima semana ela pode trazer alternativa de compra a favor também de uma expectativa de gerar um movimento de alta no gráfico semanal, de restabelecer bem aqui uma tendência de alta de curto prazo nesse papel, visto essa grande força compradora que apresentou nesse movimento de alta. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.